Como prometido, vamos treinar tabela dinâmica. Como trabalhar com tabela dinâmica. Isso é muito simples, mas também muito importante para quem trabalha com Excel. Muito bem. A essa altura, eu tenho a expectativa que você já tenha o domínio de uma tabela dinâmica. Até porque essa é uma tabela dinâmica que construímos na sala de aula, né? Eu vou agora vir aqui em dados e vamos tentar projetar uma tabela dinâmica. Só para revisão, eu vou clicar aqui com o botão direito, vou eliminar e vou eliminar também. Venho aqui, clico com o botão direito, vou eliminar e vou eliminar também, certo? Vamos aqui do zero. Como construir uma tabela dinâmica? Primeiro, por que razão devo construir uma tabela dinâmica? A tabela dinâmica é usada para fazer resumo de informações. Né? Resumo de informações, resumo de dados, resumo de dados. Esse é o objetivo de uma tabela dinâmica. Agora, eu só vou fazer resumo quando eu tenho informações repetidas na minha base de dados. Então, porque não adianta tu teres, por exemplo, isso assim, só imagina que a tabela fosse apenas essa. Não dá para fazer uma tabela dinâmica aqui. Vou só tirar isso daqui e vou pôr aqui. Vamos imaginar. Assim. Não tem lógica construir uma tabela dinâmica, porque não tem informações repetidas. Não vai gerar nada, não vai agregar nada, porque aqui os dados já estão resumidos. Então, por que fazer uma tabela dinâmica? Eu vou repetir, eu faço uma tabela dinâmica para fazer resumo de informações. Mas quando? Quando na base de dados, que é essa, eu tenho informações repetidas. Como assim, Ventura? Olha só, eu tenho leste, 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 norte, 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 sul, 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 né? Então, para eu não ter informações repetidas, eu faço uma tabela dinâmica para fazer um resumo. Imaginem que eu quero saber quanto se gastou em cada divisão, ou em cada divisão. Quanto é que se gastou? Qual é o total da despesa no leste, né? Para não usar aqui uma função, soma-se e ponto, e entre outros, eu posso usar uma tabela dinâmica. Sem enrolação, vamos então à tabela dinâmica. Primeiro passo, seleciono toda a tabela, venho em Insert, que é inserir, e venho aqui onde está tabela dinâmica. Esse é um comando híbrido, porque eu posso clicar tanto no ícone de cima como na parte de baixo, certo? Então eu vou clicar na parte de cima, vou dar um clique, e ele aparece aqui, essa caixa que já é familiar para vocês. Nova folha de cálculo. Ok, eu posso projetar isso numa nova folha de cálculo? Sim, mas eu podia também projetar numa folha existente. Por exemplo, cliquei na folha existente e eu posso projetá-la aqui. Tá, mas não é o nosso objetivo. Vamos projetar numa nova folha de cálculo. Exatamente. E aqui, no caso, é os dados que eu selecionei, que é essa, vem na planilha base de dados, de A3 até D63. Muito bom. E aqui na parte de baixo aparece adicionar estes dados ao modelo de dados, que é fazer uma análise de múltiplas planilhas. No caso, nós só estamos a analisar uma planilha, então não precisamos necessariamente fazer aqui um check nessa aba. Então, a primeira coisa para se ler é a base de dados, que é essa parte que ela já selecionou, e vamos projetar a nossa tabela dinâmica numa nova folha, certo? Vou dar um OK e vai gerar uma nova folha. Como vocês também sabem, essa é a parte onde vai aparecer a nossa tabela dinâmica. E aqui chama-se campo da tabela dinâmica, né? No caso, vocês conseguem notar que nesse nosso campo da tabela dinâmica temos aqui a data, divisão, categoria e total. Essas informações são as mesmas que nós encontramos aqui, ou seja, é o cabeçalho da nossa base de dados. Por isso é sempre importante, numa base de dados, ter cabeçalho. Se na nossa base de dados não tivesse cabeçalho, não nos iria deixar projetar uma tabela dinâmica. Como vocês já sabem, essa é a área onde a tabela dinâmica será projetada, certo? E aqui ao lado é o campo da tabela dinâmica, ou seja, o campo onde nós vamos fazer as manipulações. No caso, eu tenho aqui data, divisão, categoria. E como vocês conseguem se lembrar, essas informações aqui são as mesmas que estão na nossa base de dados, ou seja, é o nosso cabeçalho. Exatamente, eu tenho aqui data, divisão, categoria e total despesa. Data, divisão, categoria e total despesas. Aqui abaixo, olha, tem aqui a informação, arrastar campos entre as áreas abaixo. São as áreas onde nós vamos arrastar os campos. Vamos lá começar, então, sem mais perca de tempo. Eu tenho aqui categoria. Eu quero fazer um resumo de divisão ou de categoria, né? Vimos que o objetivo da tabela dinâmica é fazer um resumo. Vamos começar fazendo o resumo da divisão. Pego na divisão e arrasto aqui para linhas. Largo. Ok? Eu tenho aí a divisão. Eu tenho leste, oeste e sul. Muito simples mesmo. Muito bom. Além da divisão, eu também tenho aqui a categoria, né? Mas eu quero saber o total do que eu gastei em cada divisão. Então, a informação dos números está aqui no total das despesas.
pego essa informação, pressiono o botão esquerdo e arrasto até aqui os valores. E já está. Ou seja, na base de dados eu tinha vários leixos, norte, e aqui quando eu venho na base de dados eu só tenho 4 linhas. É isso que uma tabela dinâmica faz. Ela faz o resumo da informação, certo? E assim fica muito mais fácil ver o que gastamos. E olha, eu posso combinar aqui com uma formatação condicional barra de dados, só para me dar aqui um estilo diferente. Barra de dados, e posso formatar assim. Olha, rapidamente eu consigo saber que na região sul foi a área em que nós mais gastamos. Muito simples. Vou fazer um Ctrl Z para voltar inicialmente, né? Boa. Mas eu também posso fazer o seguinte, eu posso tirar a divisão daqui, pressiono o botão esquerdo e arrasto aqui para fora, largo, e posso trazer, ao invés da divisão, a categoria. Pego aqui e encosto a categoria na linha. Exatamente. Olha, eu tinha várias manutenções e eu tenho aqui uma única manutenção. Eu tinha aqui várias despesas com salários e eu tenho aqui agora uma única linha somando tudo que se gastou em despesas de salários. Exatamente. Vamos lá ver salários. Salários, vamos procurar salários. Eu até aqui podia aplicar um filtro para ver quantas despesas de salários eu tinha. Salários. Vou escrever aqui salários. Olha, tem aqui duas, né? Não várias, duas que bateu 300 e tal. Exatamente. Mas ao invés de fazer essa verificação, uma coisa que eu muito gosto na Pivot Table é, quando tu queres saber o porquê que certo valor deu aquele valor, tu podes usar algo que eu chamo o poder do duplo clique, que eu vou dar duplo clique agora. Papá. E tenho aqui o detalhe do total, né? Eu sei agora por que deu 300 e tal, né? Por causa desses dois salários pagos na região sul e na região oeste. Muito simples mesmo. Muito simples. Muito bem. Então, essa é a primeira coisa. Para projetar uma Pivot Table, seleciona a base de dados, venha em inserir e projetas uma Pivot Table, ele vai abrir uma folha. E se queres investigar por que certo valor deu aquele valor, por que é tão grande, podes vir aqui e dar duplo clique no valor. Ele vai projetar uma tabela, ou seja, uma planilha separada chamada detalhe 1, no caso, esse detalhe. Muito bem. Vamos então agora começar a trabalhar um pouquinho também no design da tabela dinâmica, né? No design da tabela dinâmica. Vamos imaginar, eu vou tirar isso daqui, vou pôr a divisão na linha primeiro, e até eu posso pôr... Que tal eu pôr antes de trabalhar com o design? Tirar isso daqui, pôr na coluna e pegar a divisão, colocar aqui na linha. Certo. Assim eu consigo ver de uma forma diferente. Muito bem. Vamos agora começar a trabalhar no design, nesse separador que está aqui. Eu vou dar um clique e vou fazer a seguinte análise. Bem, eu tenho aqui alguns estilos de tabela dinâmicas. Sim, para não ficar um pouquinho amador, eu posso mudar esse estilo aqui e vir aqui, por exemplo, um estilo assim, um azul. Vou desligar as linhas de grelhas, grid lines, e vou clicar em estrutura aqui. Muito simples agora. Muito bem. Então eu tenho aqui um desenho um pouquinho diferente. Olha, está escrito aqui rótulo de linhas. Opa, fica estranho. Que tal escrever categoria? Categoria. Um enter. E já está. Categoria. Muito bem. Eu tenho aqui categoria, leste, norte, oeste, sul e total. Muito simples. No computador de alguns, provavelmente não iria funcionar se escrevêssemos categoria. Então, por quê? Porque às vezes, em outros computadores, não falo no meu porque o meu é 365, às vezes em outros computadores, um pouquinho mais para trás, falou computadores, falou Office no caso, um pouquinho mais para trás, ao invés de escrever categoria, escreve categoria com um espaço. Por quê? Porque não pode ter o mesmo nome que está na base de dados, né? Categoria, não pode ter o mesmo nome, né? Eu falo no meu porque a Microsoft 365 está sempre a se atualizar e eles fazem algumas modificações. Muito bem. E eu tenho aqui um design mais bonito, viu? Mudamos, a primeira coisa que fizemos foi mudar o design, né? O design. Muito bem. Muito simples, né? Posso mudar o design, né? E nota uma coisa, que quando eu clico fora, esses dois separadores apareceram, né? Quando eu clico dentro, aparecem novamente. Muito bem. Então, vamos de novo à estrutura. O que eu posso também mexer na estrutura? Eu posso fazer algumas ligações das linhas, das colunas, do cabeçalhos, entre outras. Posso desligar isso aqui, posso desligar isso aqui também, e vocês conseguem ver que apareceu e desapareceu, né? Outra coisa que também eu posso mudar aqui é desligar os totais, né? Vou dar um clique aqui e desativar para linhas e colunas. Vê? Vou desativar. Desativou de todos.
vou ativar apenas nas colunas, né? Ativar para linhas e colunas. Não, eu ativar apenas nas colunas, ver o que é que vai aparecer. Apareceu aqui na parte de baixo. Vamos deixar assim, porque eu acho que assim também ficou mais bonito, apenas nas colunas, né? Eu posso desligar subtotais. No caso, eu não tenho aqui subtotais, mas eu posso criar uma alternativa em que eu trago subtotal. Vê só o que eu vou fazer e eu peço também para fazer a mesma coisa. Vou pegar a divisão e vou arrastar aqui na linha. Ok. Agora eu tenho categoria e depois tenho o nome da divisão. Mas não, eu posso inverter. Posso pôr divisão em cima da categoria. E já está. Quem tiver dificuldade, né? A divisão estava aqui, pode fazer o seguinte. Tira a categoria, põe a divisão e depois pega a categoria, arrasta para aqui. Exatamente, né? Agora eu tenho aqui um modo em que eu tenho a categoria, que fica mais a categoria até não. Eu tenho a divisão, né? Que é leste, e eu tenho aqui tudo que eu gastei na região leste. Eu tenho aqui norte e tudo que eu gastei na região norte, né? E eu tenho aqui os subtotais, né? Tenho aqui subtotais. Eu quis trazer esse cenário de subtotais. E eu posso desligar esses subtotais, né? Não mostrar subtotais. E desligou, né? Desligou simplesmente. E eu também posso vir aqui e mostrar subtotais. Mostrar todos os subtotais no início do grupo, né? Aparece aqui no início do grupo. E também tem aqui a parte no final do grupo, né? Que é aqui na parte mais para baixo. Mas vamos deixar aqui no início do grupo, né? Que fica mais organizado. Certo. Então, viu o que nós fizemos? Estamos a mudar o design. Mudamos o design, viemos aqui, desligamos os totais, os subtotais e podemos também aqui fazer um esquema de relatório, que é o que vamos entrar agora já. Olha só, outra coisa que também eu posso trabalhar aqui na estrutura ou no design é mudar o esquema de relatório. Por exemplo, eu tenho aqui essa forma de apresentação, que é uma forma que eu chamo compacta, né? Eu posso mudar dessa forma compacta para uma forma de relatório, certo? Posso mudar. Eu venho aqui em esquema e mostro numa forma tabular. E já está, né? Agora eu tenho aqui como se fosse lá na minha base de dados. Ou seja, eu tenho aqui a divisão, tenho aqui categoria e tenho aqui a soma do total, né? Mas agora eu tenho aqui por divisão, né? Quer dizer, até parece a informação que está lá na minha base de dados. Mas agora eu tenho somatórios, ou seja, eu tenho leste e eu não tenho várias despesas por exemplo, despesas com contratos, né, na região leste. Eu tenho uma única despesa com contratos na região leste. Muito simples mesmo. Então, vou mudar aqui de relatórios para uma forma compacta, novamente. Vocês conseguem ver? E vou mudar aqui de uma forma compacta para uma forma de relatório. Que é uma coisa que eu gosto muito quando estou a projetar pivot table. Saber qual é a coluna, a categoria e soma total. Para não ficar aqui também soma total, posso aqui mudar até para valores. Valor. Assim fica mais fácil, né? E posso aqui pôr qual é o tema da minha base de dados. Posso aqui pôr despesas, né? Posso mesclar até maximizar e pintar aqui despesas. Muito bom. Muito simples. Então, voltando, vou tirar a divisão daqui e vou tirar a categoria também daqui. Muito bem. E vou pôr a divisão aqui na parte de baixo e já está. Tenho aqui uma tabela mais simples. E também, como vocês sabem, posso pôr a divisão aqui e posso pegar a categoria e atirá-la aqui, nesse lado. E já está. Muito simples. Então, trabalhamos com estrutura, podemos agora trabalhar em analisar a nossa pivot table. Mas antes mesmo de chegar para analisar a nossa pivot table, que tem um recurso muito importante, que é o slicer, que é a segmentação de dados, muito importante para aplicar filtros, eu quero trazer aqui uma ideia muito simples, que é como mudar de posição. Por exemplo, eu tenho aqui região sul, quero tirar de sul e pôr sul aqui, onde está norte. É muito simples, é só escrever sul aqui. Simples, isso mesmo, sul. Então, o que eu posso fazer? Vou dar um clique, vou fazer F2, vou selecionar, ou seja, eu fiz F2, mas vocês podiam dar duplo clique até não, né? Tinha receio de dar duplo clique. Eu posso entrar aqui, confesso, posso entrar aqui, pressionar o botão esquerdo e arrastar até aqui sul, né? Fazer Ctrl C, sair com Escape, vir aqui onde está norte, apagar, selecionar norte, apagar o norte e copiar o sul. E fazer um Enter. E mudou, né? Que é a mesma coisa, por exemplo, eu quero pôr aqui o leste, né? Então eu posso tirar aqui o leste e pôr aqui leste.
né? Tirar o leste para o sul, né? Eu quero que o sul venha mais para trás. Escrevo o sul e faço um enter. E ele muda, né? Eu quero pôr, por exemplo, o norte mais para cá. Eu posso pôr norte e ele muda, né? Eu gosto muito de pivot table por causa disso. Porque me ajuda a, a fazer certas alterações e posições de colunas de uma forma mas muito simples mesmo. Eu estou aqui a falar também com o Dilson, que está aqui no projeto de gravar os vídeos. Acho que vocês o conhecem. Muito simples. Então, uma coisa que fizemos também foi mudar a posição das colunas. Que é algo muito simples, né? Que é só escrever o nome daqui ou escrever o nome a colar. Muito bom. Agora notem só uma coisa também muito importante que vamos fazer. Às vezes, o teu campo vai desaparecer. Por exemplo, eu vou fechar o meu campo. Desapareceu o meu campo. Ok. E eu já não tenho um campo para mostrar, né? Eu não sei onde está o meu campo. Bem, às vezes costumamos fazer o seguinte. Clico com o botão direito em qualquer área, né? Venho aqui em mostrar campo e já está. Ou então, eu vou fechar. Posso clicar aqui ou na análise e procurar se tem exibir campo, né? Será que tem exibir campo? Lista de campo. Está desabilitado. Vou dar um clique e ela aparece. Muito simples.